Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Olha que forte essa palavra. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 39, que diz assim: Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Voltamos com o nosso devocional. Todos os dias, leitura da palavra, entendimento da palavra e uma oração. Eu vou explicar agora esse versículo aqui, para sermos bem objetivo. Infelizmente aconteceu, eu não vou chamar de imprevisto, porque já era previsto que mais cedo ou mais tarde algo poderia interromper. Então, já estávamos aqui em 149 dias ininterruptos. Houve um problema, mas como não somos daqueles que se retiram para a perdição, estamos firmes, né? Para mais 149, 150, 300 dias, o tanto que Deus quiser até o arrebatamento. É muito importante que você curta, que você compartilhe, que você comente, porque embora eu esteja participando, é feito para você. O texto está dizendo: nós não somos daqueles que se retiram, daqueles que se afastam para a perdição. Provavelmente aqui está se referindo aos hipócritas ou aos apóstatas da fé. Então o hipócrita, ele vai sempre ter uma desculpa para afastar. Uma desculpa para não prosseguir, uma desculpa para sair da igreja. Ele vai dizer que está tendo muito escândalo, que as pessoas não têm mais amor, que a igreja virou política e que a religião virou comércio, e ele vai se dizer que é muito santo para ficar ali no meio de pessoas problemáticas. Então, a própria Bíblia diz que quem precisa de médico são os doentes. Nós não somos desse tipo de pessoas que se retiram para a perdição, que arrumam desculpas para se afastar do caminho do Senhor. Aí você encontra com pessoas que distanciaram do caminho do Senhor, distanciou da fé, e você pergunta para eles assim: mas e aí, como é que tá? Eles: não, sou crente na minha casa mesmo. Mas como assim? E como é que você faz para participar da Santa Ceia, já que a Bíblia manda esperar uns pelos outros, é comunhão, é o corpo de Cristo? Não, eu faço a minha própria Santa Ceia. Ah, tá. Então a pessoa tem desculpa para tudo. É o caso da festa em que os convidados da parábola que Jesus contou, cada um tinha uma desculpa. Um comprou o campo, outro arrumou uma junta de bois, teve um que deu uma desculpa, que iria fazer a própria ceia. Esse tipo de pessoa não serve para ir para o céu. Infelizmente, a verdade é essa. A palavra, ela parece ser somente uma palavra forte, mas se você observar, ela também é uma palavra de repreensão. Quando diz assim: nós não somos aqueles que se retiram para a perdição. Então, quando a pessoa, às vezes, eu saí da igreja porque a igreja é falsa, eu saí da igreja porque a igreja é fria, eu saí da igreja porque essa pessoa está se afastando para a perdição. Mais cedo ou mais tarde, ela vai se aprofundar cada vez mais em outro tipo de problema. Então, nós não somos desse tipo de pessoas hipócritas e nem apóstatas da fé. Nós somos pessoas que mantêm uma postura diante de Deus. Esses dias atrás, eu falei aqui sobre a postura, o reconhecimento no mundo espiritual. E eu falei sobre o filho de Cefas, se não me engano, no livro de Atos, onde tentavam expulsar demônios em nome de Jesus, a quem os apóstolos pregavam. E o demônio disse: eu conheço quem é Jesus, sei também quem é o apóstolo, mas vocês eu não conheço. E eu falei aqui da necessidade de sermos pessoas reconhecidas do mundo espiritual. E quando o adversário
ouvir mencionar o seu nome, ele vai saber que você é alguém insistente, persistente, alguém que coloca a mão no arado e não olha para trás. Então é importante nós acompanharmos o devocional todos os dias, e com a graça de Deus teremos todos os dias, mas é uma construção. Então uma palavra vai completando a outra e nós vamos crescendo assim na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro de Salmo 37, versículo 24, eu já fiz devocional aqui também falando sobre esse versículo. Eu vou só citar aqui para dar mais ênfase no nosso estudo. Diz que ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com as próprias mãos. Aqui está falando do homem bom, que tem os passos confirmados pelo Senhor. Não está dizendo que o justo nunca vai vacilar, nunca vai errar, nunca vai cair. Mas quando isso acontecer, Deus vai levantar e vai colocar de pé. E quando você vê então alguém que se afastou, que se retirou para a perdição e continua retirado, é um tipo de pessoas que geralmente não eram pessoas boas e geralmente não eram pessoas que estava de fato buscando ao Senhor em espírito e em verdade. Eram hipócritas ou são apóstatas da fé. Mas vamos manter firme a nossa postura diante de Deus. Ainda que algumas igrejas sejam ruins, ainda que alguns pregadores sejam falsos, tá? E por falar em pregador falso, eu quero deixar bem claro para vocês. Nós não focamos no pregador que está pregando, nós focamos na mensagem que ele está pregando. Porque você vai conhecer Jesus disse que você conhece a árvore pelos frutos. Então, quando sai palavras boas do pregador, é isso que é importante para nós. Se amanhã o pregador desviar, sair da igreja e tal, aconteceu um escândalo, isso aí é problema dele com Deus. A semente da palavra de Deus, enquanto ele estava pregando, foi lançada. Isso é importante. Se algumas pessoas estão mais preocupadas com políticas, infelizmente temos que preocupar porque as leis mandam na nossa vida. Nós somos cidadãos, somos eleitores, nós votamos, nós escolhemos candidatos para nos representar, tá? Esses dias mesmo, eu não vou entrar em política aqui, mas alguém veio reclamar comigo de pastor fulano de tal que é político. Eu disse, sim, ele é político, ele foi eleito para representar a igreja e ele vai brigar e vai bater forte quando se tratar de assunto de igreja. E vocês também elegeram pessoas para defender vocês. Então, nós não vamos ficar na pedra de tropeço. Não vamos ficar presos porque alguém foi para a política, porque alguém errou. Não. Essas pessoas podem até errar de acordo com o nosso entendimento, mas nós não vamos desistir de Jesus Cristo. Nós temos um alvo, nós temos um objetivo e vamos até o fim. Senhor Deus, obrigado, Pai, por ter nos trazido aqui. Obrigado, Deus, por essa palavra, e que não seja apenas palavras, mas que seja, Pai, virtude em nossa vida. Porque o Evangelho não consiste apenas de palavra, mas de virtude, de poder. E que nós venhamos, Pai, ser pessoas capacitadas a cada dia mais e firmes, como uma casa construída na rocha, como, meu Pai, aquele edifício que está construído no fundamento que é o Senhor, tendo o Senhor como uma pedra fundamental. Segura, Pai, nossas mãos e não nos deixem cair em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe você. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.